Enraizados, aprofundando seu relacionamento com Deus, com as pessoas e com a sua palavra. Romanos, capítulo 8. Na leitura de hoje, compreendemos agora a ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. No capítulo 7, vimos que o apóstolo Paulo nos apresenta o pecado como uma força interna, como uma inclinação que nos leva aos desejos chamados desejos da carne, ou seja, aos desejos humanos, a inclinação natural pelo pecado. Vimos que o apóstolo Paulo perguntou: quem poderá me libertar deste corpo condenado à morte, desta inclinação? Afirmou dizendo que graças dava a Jesus Cristo, o qual tinha entregado a sua vida por nós. Agora no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai afirmar que somos livres do pecado por causa da atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A lei, ela tem a sua utilidade, porque é pela lei que nós temos a consciência de que nós somos devedores, faltos, e diante do juízo de Deus seremos encontrados culpados, se não for pela intervenção de Jesus e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, o versículo 2 vai afirmar: porque por meio deste Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Assim, o versículo 5 vai afirmar sobre a ação do Espírito Santo conduzindo-nos em libertação. É verdade, o desejo está em nós, mas agora também o Espírito Santo está em nós. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a natureza humana ela não consegue sozinha e por esforço submeter-se à lei de Deus, porque a inclinação do nosso desejo é para o mal. Há uma força em nós. Por isso, o Espírito Santo de Deus, dado pelo nosso Pai, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, ele é o poder que nos ajuda a vencer a carne. Ele é uma força superior ao desejo da carne ou ao desejo humano e habita dentro de nós. Por isso que o versículo 9 vai dizer: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. A carne não melhora, a carne não pode ser consertada, a carne necessita morrer todos os dias. A carne não consegue submeter-se, só podemos submeter-nos a Deus por meio da atuação do Espírito Santo, se é que o Espírito Santo habita em nós. Se uma pessoa produz os frutos da carne, os adultério, prostituição, imundícia, laxívias, brigas, inimizades, ira, contenda, ciúmes, bebedices, glutonarias ou coisas semelhantes a essa, como diz Gálatas capítulo 5, então é porque a mentalidade dela está voltada para a carne, e quem se volta para a carne produz frutos da carne, mas quem se volta para o Espírito produz frutos do Espírito. Assim a palavra de Deus afirma. Então o que eu devo fazer em relação aos meus desejos, às minhas inclinações? Eu me sinto igual ao apóstolo Paulo, eu quero fazer as coisas de Deus, mas eu me percebo fazendo coisas que não são de Deus. A palavra de Deus nos apresenta um passo prático no versículo 12. Lembre-se, quando você ler as Escrituras, a palavra portanto é um convite à praticidade. Diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão.
porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filho, por meio do qual chamamos Abba Pai. A solução para a nossa vitória em Cristo Jesus sobre os desejos, sobre as vontades e as inclinações do pecado é que todos os dias devemos morrer à carne, ou seja, o desejo. E este desejo só pode ser morto por meio da ação, da entrega, da submissão ao Espírito Santo de Deus. É isto que a Bíblia nos ensina. O Espírito tem uma atuação tão extraordinária na nossa vida que o versículo 26 e 27 vai dizer: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus. Que coisa extraordinária a Bíblia está afirmando. Eu não consigo viver uma vida cristã sozinho. Eu posso viver uma vida extraordinária e de transformação, vencendo, derrotando os meus desejos pelo poder do Espírito. Ele me ajuda a orar como convém. Eu não sei fazê-lo, mas quando eu me submeto ao Espírito, eu sou guiado por Ele. E qual é o resultado de eu ser guiado pelo Espírito? Eu me torno uma pessoa vitoriosa. Por isso que o versículo 37 vai dizer: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando o Espírito habita em nós, nós pertencemos a Ele e Ele nos conduz em vitória. É verdade, a lei nos deu a capacidade e a consciência do pecado e a nossa natureza humana tem o potencial de se rebelar contra Deus. Mas no novo nascimento, pela fé, sendo perdoado por Jesus, recebemos também o poder do Espírito. Agora, nós precisamos escolher se vamos ser guiados pelo Espírito ou se nós vamos ser guiados pela carne. Quando somos guiados pelo Espírito, nos tornamos mais que vencedores. E não há nada que nos separe do seu amor. Glória a Deus por isso. Podemos orar? Amado Senhor, obrigado, Jesus, pela tua imensa graça e pelas condições que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor não disse para nós que nós deveríamos transformar a nossa vida sozinho. O Senhor nos deu o teu Espírito para fazer isso. Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele nos ajuda a interceder, Ele nos torna mais que vencedores. Nós louvamos o teu nome. Agora ensine-nos, ó Pai, a morrer todos os dias os desejos da nossa carne, para que o Senhor reine em nós. Obrigado porque nós fomos selados pelo Teu Espírito. É assim que nós louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.